Hoje tem Esquenta Pânico com altas revelações e curiosidades de Pânico 6 e o que a gente pode esperar de Pânico 7. É isso aí, conforme eu falei no último Esquenta Pânico, em algum momento eu ia voltar aqui pra gente falar um pouco mais desse último filme e também especular o que pode vir aí no futuro da franquia. Eu não sabia se eu ia fazer um vídeo ou uma live, não sabia quando esse vídeo ia sair, mas é isso aí, saiu. Eu tenho acompanhado várias entrevistas aí do Radio Silence, na equipe de produção desses filmes pânicos, do reboot de Pânico, que tem aí o Matt Bettinelli Open, o Tyler Gillett e o Chad Villela, e eles falaram abertamente aí de vários spoilers do filme e acabaram revelando várias coisas interessantes que eu quis trazer aqui pra vocês. E antes de começar, eu queria até corrigir uma informaçãozinha que eu coloquei no último vídeo sobre o santuário. Na verdade, eu tinha falado mais, eu acabei editando e acabou ficando tudo muito simplificado e eu mesmo fiz confusão com o que eu estava falando. Eu comentei que os dois assassinos do começo do filme tinham envolvimento no santuário, mas isso é uma explicação que a Gale tinha dado da investigação dela. No final do filme, o detetive Bailey fala que ele tinha colocado o nome dos dois no aluguel para quando a polícia fosse investigar, achasse que realmente eles eram os culpados pelos assassinatos. Eu acho que eu fiquei um pouco confuso, porque na verdade é até estranho, né, ele querer incriminar os dois, sendo que os dois morreram no começo do filme, então toda a matança que veio depois, de quem seria, né? Eu acho que eu acabei misturando as bolas ali, e para não deixar o vídeo muito longo também simplifiquei, editei, cortei coisas que eu falei que iam fazer até mais sentido, então eu tô aqui corrigindo essa informação que na verdade o detetive Bailey montou aquele santuário ali para alimentar o amor do filho dele, Rich, pelo cinema. Então ele conseguiu, com o poder dele, angariar, digamos assim, todas aquelas evidências e montou aquele museu ali pro Rich. O Bailey queria incentivar o filho a correr atrás do sonho dele de se tornar um cineasta e tal, e acabou montando aquele espaço para ele. Então foi isso, para não ficar uma informação confusa no último vídeo, então eu tô aqui esclarecendo direitinho. No meu ponto de vista, os novos diretores estão fazendo um bom trabalho com Pânico, não só os diretores, mas os roteiristas também, porque dificilmente eles vão agradar todo mundo. E você fazer a tal da requel, né, continuar uma franquia agradando aos fãs antigos e trazendo fãs novos, não é fácil. A gente tem visto isso na história aí do cinema, né, nos últimos anos. Tá acontecendo de um jeito meio atrapalhado de vez em quando. Então é difícil você agradar uma geração antiga que tinha um tipo de pensamento, um carinho por aqueles personagens e apresentar tudo para um público novo, meio que situar a história e fazer se apegar a personagens novos também. Então fica aquela coisa meio ligada com o passado, mas não, querendo ir pra frente, mas não vai, né? Então muita gente critica isso, então é um trabalho realmente de pisar em ovos, e eu acho que eles não vão agradar todo mundo. A gente pode ver que tem gente que fala: nossa, o jeito que eles falaram da Sidney não foi justo com ela, foi muito simples. Outros falando: não, tem que trazer a Sidney, tem que ter coragem de matar ela, ou não, tem que trazer ela e dar um final perfeito, ou não, tem que trazer ela e ela ser a Ghostface. Pô, você vê fãs falando diversas coisas aí, vários exemplos que eu dei agora de coisas que poderiam acontecer, então você não vai agradar todo mundo, né? Se você for por um caminho, outro não vai ficar feliz. Então eu acho que dentro dessa situação complicada que é levar uma franquia pra frente, se reinventar, eles estão fazendo um bom trabalho, sabe? Por mais que pareça às vezes que eles não estão se desapegando do passado, eu acho que eles estão indo aos poucos. Nesse filme eles já deram novos passos enquanto há personagens novos, etc. Então assim, eu acho difícil criticar, sabe? Eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho, isso está se provando nas bilheterias, né? Os fãs estão gostando, não só está fazendo bons números, mas o pessoal está gostando de ver, consegue relevar algumas coisas e segue em frente. Os diretores já declararam que os roteiristas estão sim em algum lugar aí provavelmente trabalhando no roteiro de Pânico 7, e a gente não sabe quando esse filme vai ser, nem sei se vai se chamar Pânico 7, né? A gente teve o Pânico 2022, Pânico 6 agora com algarismos romanos, a gente não sabe se o próximo vai manter os algarismos romanos, se vai ser um número 7 mesmo, ou se vai ser Pânico com um subtítulo. Agora, daqui pra frente, a gente já não sabe mais o que esperar. A tendência agora é eles se reinventarem, todo o filme fazer um pouquinho diferente, por mais que tenha uns paralelos com os filmes clássicos. Você vê que o quinto filme pro sexto já foi bem diferente. O quinto voltou para Woodsboro, situou ali os novos personagens. Agora o sexto já foi uma outra pegada e provavelmente o sétimo vai ser bem diferente também. E lógico, mantendo sempre essas ligaçõezinhas aí com os outros filmes. A gente sabe que isso não vai se desligar de um filme para o outro assim de uma forma muito abrupta, né? E quanto tempo será que vai ter passado nesse novo filme? Porque do quinto pro sexto foi 1 ano. E agora? Será que vai ter um pulo maior no tempo? E será que esse filme vai chegar aos cinemas já no que vem? Eu acho que deviam dar um pouco de descanso aí pra franquia, nem que seja 2 anos de intervalo, porque tem aquela coisa de não desgastar a imagem. Isso acontece muito. A gente vê mais isso com franquias mesmo e com artistas também da área da música, principalmente, né? Que às vezes
fazem uma turnê muito grande, fazem toda uma turnê de programas de TV e depois ficam ali mais isolados, trabalhando nos próximos trabalhos, mas sem muita atenção da mídia. Então eu acho que isso é importante para a marca Pânico, para a imagem do Ghostface. Eu sei que é legal deixar o hype lá em cima, mas ao mesmo tempo, se todo ano começar a sair filme Pânico, isso pode desgastar sim a franquia. A única coisa que eu penso que pode mudar aí, se demorar muito a voltar, é os atores, né? Porque às vezes, que nem a Jenna Ortega, que a gente já comentou aqui, que tá com um certo holofote em cima dela agora, então novos trabalhos podem vir aparecendo e de repente a agenda fica mais complexa de encaixar com os outros atores. No caso do Jack Campbell, é que ele já foi, né, pro saco nesse filme, mas você vê, ele, por exemplo, já estaria em próximos filmes Avatar, então vai tomar bastante tempo da vida dele. Então assim, existe só essa chance de repente algum personagem ou ator não voltar pro filme, mas mesmo assim eu acho que isso é um risco que deve ser tomado, porque isso acontece em vários filmes. A gente não vê de um modo tão comum ficar saindo filme de franquia aí anualmente, não é? E o que a gente pode esperar de Pânico 7? Bom, a gente já tem o Core 4, o núcleo de personagens principais desse reboot, que é a Sam, a Tara, a Mindy e o Chad. Então a gente vai continuar acompanhando a história deles. A gente não sabe se a Sidney volta no próximo filme, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que seria muito legal ver aparecer a personagem Christina Carpenter, que é a mãe das meninas principais. Ela ainda não apareceu, ela só é citada, e a gente sabe que ela era apaixonada pelo Billy Loomis, que ela estudou com a Sidney. Então eu acho que ia ser legal ver esse encontro nas telas, a gente descobrir mais da mãe dessas meninas e saber mais um pouco da história dela, porque ela estava ali na escola, ela devia ter ciúme da Sidney, porque o Billy estava totalmente focado nela, então ia ser bem interessante descobrir um pouco mais dessa personagem. Eu já comecei a viajar pensando se de repente ela não estava junto com o Billy, com o Stu, no assassinato ali do primeiro filme, né? Ou então até da Maureen Prescott, e ela poderia ter escapado, de repente ela estava junto, eram 3 assassinos, e ela não foi pega. Então assim, motivo não falta para essa mulher aí ser assassina. Mas aí, coitada da Sam, ia ser traumatizada, o pai assassino, a mãe assassina, e a Sam, né, o que vai ser dela? Será que ela vai virar uma Ghostface no futuro, uma vingadora aí dos Ghostfaces, de repente vai matar os outros assassinos pra meio fazer o bem? Isso seria meio maluco, mas tem gente que, como eu falei no começo, quer que a Sidney, acha que a Sidney ou a Gale poderia virar um Ghostface, então quem sabe eles não fazem isso com a personagem da Sam, né? Tudo tá em aberto aí, acho que tudo é possível nessa nova franquia. Mas que eu ia gostar de ver a Christina Carpenter junto com a Sidney Prescott, eu ia, viu? Porque só ali no Pânico 4 eu já fiquei com vontade de ver mais, quando a agente Hicks, né, a Judy, tinha falado lá. Tem uma cena na escada que ela vem meio que na penumbra, assim, fala com a Sidney, ah, eu estudei com você, tal. Eu já fiquei querendo saber mais daquilo. Ou até nesse Pânico 6 mesmo, quando a Sam e a Kirby mostram que já se conhecem, lá de Woodsboro. Então a gente fica meio que fantasiando, imaginando esses outros personagens ao redor, o que eles estavam fazendo, o que eles podem ter de relação. Quem sabe, até eu falei na época do Pânico 5 ali, o 2022, que eles poderiam, de repente, fazer um rejuvenescimento e refazer aquela cena do assassinato da Maureen Prescott. Naquela época eu falei, né, que o Pânico 5 de repente poderia começar com o assassinato da Maureen, ia ser bem diferente, que a gente ia ver que foi a primeira morte de um Ghostface, quer dizer, que um Ghostface ocasionou, né, porque tinham saído aquelas imagens dos ônibus anos 90 e tal, e a gente ficou pensando nessa possibilidade. Pô, então, quem sabe ainda não recriava alguma coisa agora para mostrar alguma coisa que a gente não sabia que tinha acontecido no passado. Seria interessante, eu ia gostar de ver isso em Pânico 7 sim. E será que a Sidney volta? Pois é, a Neve Campbell no caso, né? A personagem Sidney interpretada pela ótima Neve Campbell, que a gente é muito fã. A gente não sabe ainda, os diretores revelaram que para Pânico 6 houveram várias conversas privadas, né? Eles estavam em contato com a Neve direto, negociando e tudo mais, e que eles apoiaram a decisão dela, foi uma escolha difícil, e eles ficaram chateados sim, mas faz parte do processo, e tiveram que contar muito com o trabalho da equipe ali para alterar o roteiro sem perder a essência. A base estrutural eles dizem que é a mesma, mas assim, a parte de motivação dos assassinos, tudo acabou mudando. E o grande desafio deles agora era fazer com que a gente se apaixonasse pelo Core 4, por esses novos personagens, por isso que nesse filme a gente tem mais tempo em tela deles, se aprofunda mais emocionalmente nesses personagens, pra gente criar um carinho assim como a gente criou, ou o público antigo dos Pânicos originais criaram na época com a Sidney, o Dewey e a Gale. Fato é que Pânico 6 está fazendo muito sucesso, a bilheteria está muito boa, a melhor abertura de todos os filmes da franquia, e a falta da Sidney não foi tão sentida. Alguns sentiram sim, mas no geral a história se desenvolveu muito bem sem ela. E agora a gente fica meio com receio, será que a Paramount ou os produtores, diretores estão pensando, pô, a gente não precisa mais dela, vamos seguir em frente? Espero que não, né? Espero que tragam ela de volta sim. Agora, na real, se for olhar pra trás, o final feliz dela ela já tinha tido no final de Pânico 3. Pra quem lembra da última cena, né? Ali encerrava-se de um jeito
bem satisfatório. Mas aí veio o Pânico 4 e agora é Pânico 5 e eu confesso que na minha visão, hoje em dia a Sidney tá meio que jogada pra lá e pra cá, já que ela teve uma participação até que pequena em Pânico 5 e agora não apareceu no 6, e agora entra toda essa questão em que contexto que ela pode retornar, que tipo de final pode ser dado a ela e a questão de bastidores, questão contratual e grana para trazer a Neve de volta, né? Então, só o futuro dirá. Eu espero muito que ela volte em Pânico 7, na verdade, eu acho que eu já comentei em vídeos anteriores aqui. Pra mim, sou muito fã de Pânico, da franquia, de todos os filmes, mas por mim podia encerrar em Pânico 7, trazendo a Sidney de volta, dava uma conclusão para essa nova trilogia, e aí passavam-se alguns anos e depois traziam novamente a franquia aí para os cinemas. Essa seria a minha visão, a minha vontade como fã, pra, que nem eu falei antes, também não desgastar e etc. Mas, do jeito que tá indo, não sei não, viu? Eu acho que a gente vai ter muito Pânico pela frente e não vai demorar muito. E a Kirby e a Gale? Bom, será que a Kirby só voltou pra Pânico 6? Foi só pra esse plot, acabou, não aparece mais? A gente não sabe. E a Gale volta em Pânico 7? Será que ela vai ser só citada que nem a Sidney? De repente a Courtney Cox não vem dessa vez? Dá um descanso para a personagem dela também? Bom, os diretores falam que nunca foi a intenção matar ela em Pânico 6. Eles sabiam que ela ia sobreviver, tanto ela quanto a Kirby. A Gale seria um peso muito alto, muito forte, igual foi o Dewey. Eles ainda até hoje se sentem ressentidos por ter matado o Dewey. Eles não se arrependem, acham que foi necessário para a história, mas eles ainda ficam meio assim, tipo, ai, que saco que a gente teve que matar o personagem que a gente ama tanto como fãs também. Então assim, eles não queriam matar a Gale nesse filme de jeito nenhum, já estava decidido que, pelo menos desse, ela ia sobreviver. Vamos ver mais pra frente, né? Quando eles falam sobre isso, eles comentam que é muito importante pro fã ter esses personagens queridos que você quer ver nas sequências. Então assim, a tendência é que eles sobrevivam por um bom tempo, porque a gente tem um carinho por eles, a gente gosta de voltar para aquilo que a gente ama, né? Você tem aquela sensação na cabeça, aquela nostalgia, aquela memória, você quer voltar para aquilo. Então se você matar toda hora os personagens que a gente gosta, ainda mais agora que a gente está conhecendo os novos ainda, e você tirar o legado sem a gente nem ter se apegado muito aos novos, eu também acho que seria muito arriscado, já basta o Dewey ali, então vamos deixar essa galera sobreviver aí pra frente. Tanto que eles comentam que esse é um feel good movie secreto. Feel good movie é aquele filme pra você se sentir bem, sabe? Aquele filme que você assiste pra acabar com um sorriso no rosto, uma comédia romântica, um filme com uma mensagem positiva. Então eles falam que esse filme é isso, só que disfarçado, né? Tá? É um filme de terror, mas na verdade é um feel good movie secreto. Falando sobre deixar os personagens principais sobreviverem, você viu que nos meus comentários com spoiler eu falei que eu achei que o Chad devia ter morrido, apesar de gostar do personagem e querer ver ele nos outros filmes, mas eu achei que o jeito que fizeram a morte dele foi muito violento, então é difícil de acreditar que ele sobreviveria, mesmo a gente sabendo que isso se trata de um filme. Mas quando vários personagens são muito esfaqueados e todo mundo sobrevive, eu achei que forçou um pouco ali a barra, que tirou um pouco do peso, da seriedade, do perigo, do medo que a gente podia ter pelos personagens que a gente gosta em tela, porque todo mundo sobrevive, leva um de facada e tal. Depois eu consegui aceitar um pouco melhor, eu comecei a pensar justamente na Sidney, na Gale e no Dewey, como eles passaram vários filmes ali, 3, 4, sobrevivendo. Depois eu pensei também sobre a referência de, tem mais um aqui, quando o Chad aparece na maca, saindo ali, entrando na ambulância na verdade. E aí lembrei também do Dewey no primeiro filme, quando você acha que o cara morreu, mas não, tem mais um. Então assim, aquele personagem, poxa, que bom, vai. Ele tinha que ter morrido, mas a gente gosta dele, quer ver ele continuar, então que bom que ele tá vivo. Lembrei também da fala da Mindy, quando ela aparece e fala, caramba, todos nós sobrevivemos de novo, como dá pra acreditar nisso? Esse é o plot twist do plot twist. Então assim, eles mesmos brincando e tal. Aí hoje eu aceitei melhor. E vendo a entrevista deles falando sobre isso, eles realmente tinham consciência de que estava muito violento, eles sabem que forçaram a barra, mas tudo foi proposital. Eles acham e entendem que isso faz parte desse tipo de filme, e aí eu tenho que concordar com eles, porque eu sempre fui uma pessoa que defendeu a fantasia e as coisas forçadas no cinema. Eu acho que não dá pra gente ficar cobrando muita realidade, pô, não é impossível tal. Filmes sempre forçaram a barra e sempre vão forçar, e acho que isso faz parte do cinema. Então eles têm consciência sim de que eles estão forçando, eles já falaram assim, se imaginando lá na frente, tudo bem, vamos ser uma dessas franquias aí que aconteceram várias coisas bizarras, tal, e no fim todo mundo sobreviveu. Eles levam na esportiva assim. Eu vi uma entrevista em que a repórter pergunta pra eles sobre isso, como fazer pra usar tanta violência e depois a pessoa sobreviver, como fazer
o público acreditar. Aí um dos diretores mesmo faz assim, acreditar entre aspas, porque ele sabe que você tá no cinema, você não tem que acreditar, não tem que ser tudo real, sabe? Tem que meio que se desligar, né? A famosa suspensão de descrença para você encarar e aceitar tudo que está acontecendo ali e torcer pelos seus personagens favoritos, né? Tipo, será que no final ele vai estar vivo? Ou morreu mesmo? Você acha que ele morreu e de repente uma surpresa ali? Não, ele sobreviveu. Então vamos ver. Agora, conforme os filmes vão andando, nem todos vão sobrevivendo, a gente viu já que vários aí ficaram pelo caminho, como o Randy e o Dewey, por exemplo, que eram dos principais e acabaram sendo assassinados. Então eles se sentem criativamente confortáveis com essas decisões, eles sabem que isso é uma franquia, então o fato até deles todos sobreviverem é uma piada com a franquia, porque já que é uma franquia, tem que ter os personagens principais para continuar levando o legado para frente, esse novo legado agora do reboot, e dentro do pensamento que são filmes, tudo isso faz parte da brincadeira do cinema. Agora, a única coisa que eu acho que eles têm que trabalhar um pouco melhor, me dá uma certa estranheza, desde o Pânico 2022, eu já falei sobre isso, é a naturalidade como os personagens acusam uns aos outros, sabe? Você é o assassino porque você está fazendo isso, acho que você é o assassino por causa daquilo, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco mais de sutileza, coisa que eles fazem nesse filme, como por exemplo, quando o detetive Bailey fala para as meninas lá, a Queen a gente pode descartar porque ela é minha filha, então ela não é assassina. Aí a Tara dá uma olhadinha pra Sam. Essas olhadinhas, essas referências, um objeto, um sapato, que nem no primeiro filme, né, no Pânico original, que tem aquela coisa de mostrar o sapato, e você fala, pô, o sapato é igual do assassino, é ele. Então assim, essas sutilezas, essas referências, esses olhares, eu acho que trabalham muito bem por si só. Não precisa necessariamente alguém ficar apontando o dedo sobre, você pode ser assassino por causa daquilo, ou você pode ser por causa disso, entendeu? Eu acho que o público, não sei se precisa de tudo tão mastigado assim. Eu acho que não, porque já funcionou muito bem nos filmes originais, e eu acho que podia ter um pouco mais de sutileza nessa questão de incriminar os personagens sobre se ele pode ser um assassino ou não. E a pergunta que não quer calar, o Stu tá vivo? Bom, os realizadores ali do Radio Silence falam assim, depende pra qual de nós você perguntar, um vai falar que acha que sim, outro vai falar que acha que não, difícil saber, né? Então assim, acho que as portas estão abertas pro futuro ainda, eles dizem que adorariam trabalhar com o Matthew Lillard, mesmo que fosse por 5 minutos, então já valeria a justificativa dele estar vivo só pra poder fazer uma cena junto com ele, mas é lógico que eles não vão fazer uma coisa não pensada, porque isso seria uma coisa que ia mexer com a estrutura do original, né? Porque uma coisa é você fazer uma sequência e aí você gosta ou não, beleza, tá intocável ali o primeiro, mas você falar que o Stu tá vivo, vai mexer com todo o impacto do primeiro filme, porque ali foi resolvida a situação, você fala, os assassinos originais foram mortos mesmo, tal, é um clássico do cinema de terror. Uma coisa é certa, no Pânico 2022 já teve uma referência naquela página do YouTube onde tinha lá, falando da Kirby, que tinha uma entrevista com a sobrevivente, embaixo tava lá, o Stu tá morto mesmo, um negócio assim, e agora em Pânico 6 também, na conversa entre a Mindy e a Kirby, elas falam sobre o Stu, e a Mindy questiona, mas você acha que ele morreu mesmo? Quer dizer, existe essa teoria da conspiração, não só aqui na nossa realidade das pessoas falando que ele tá vivo, que ele pode voltar, né, que isso tá na mão dos novos realizadores, mas lá no universo também do filme tem essa conversa aí de que algumas pessoas suspeitam que ele possa estar vivo. E muita gente espera ainda que venha aquele roteiro que não foi usado dos filmes anteriores, que era do culto do Ghostface, que o Stu estaria recrutando pessoas para fazer uma série de assassinatos, né? Então teriam vários Ghostfaces espalhados por aí e tal. Bom, vamos ver, isso aí acho que só o futuro vai dizer mesmo. Uma coisa é certa, né? Eles trouxeram o Billy Loomis de volta lá na piração da cabeça da Sam. Então, Matthew Lillard de repente pode fazer alguma participação de alguma maneira ainda, né? Quem sabe, nem que seja num flashback. Sobre os assassinos, né? Dessa vez a gente teve aí o Dermot Mulroney, o Jack Champion e a Liana Liberato fazendo a família do Rich. Eles contam que só o Dermot sabia quando foi escalado para o filme, quando foi contratado, ele já sabia que ia ser assassino. Já a Liana e o Jack não sabiam, inclusive todo mundo que foi fazer audições, lá os testes para participar de Pânico 6, tinham que ler a cena da Amber de Pânico 2022, que era assassina, então todo mundo fazia uma leitura psicótica como um assassino. Eles inclusive falam que o Josh Segarra foi muito bem nessa leitura, que fez um Ghostface maravilhoso, né? Mas no fim ele era um mocinho, pelo menos nesse filme aqui. Mas aí eles contam que na hora da prova de figurinos, quando já tinham contratado os atores, eles tinham que testar as roupas. E aí sim, quando foi o Jack e a Liana, eles falaram assim, peraí que tem mais uma roupa pra você provar. Aí eles vinham com a máscara e com a roupa preta do Ghostface, e aí sim eles descobriam que iam ser os assassinos no filme. Então quando começaram as filmagens, os atores já sabiam quem iam ser os assassinos. Mas achei bem legal, inclusive tem gravado isso, eu espero que entre nos extras de um Blu-ray, aí de um DVD no futuro, pra gente poder ver essas coisas de bastidores, que deve ser muito legal mesmo ver a cara deles de surpresa descobrindo que iam ser os novos Ghostfaces. Mais duas coisinhas antes de terminar o vídeo, o paralelo com o Pânico 2, desse Pânico 6
é intencional, eles quiseram realmente fazer uma coisa meio que espelhava uma a outra, então a gente vê em Pânico 2 os personagens na faculdade, aqui a gente vê eles também, e mesmo a questão da motivação dos assassinos, que no caso do segundo filme era a Nancy Loomis, a mãe do Billy, aqui a gente tem a família do Rich, então isso foi proposital também, eles não queriam fazer uma motivação que fosse tão mirabolante, porque às vezes uma motivação simples basta e a vingança seria uma boa, foi isso que eles pensaram e por isso que eles colocaram então aí o pai e os irmãos do Rich como assassinos. Outra curiosidade bacana, pra mim pelo menos, eu sou fã de Jurassic Park, a cena na loja de conveniência tem sim uma vibe parecida com Jurassic Park e isso não foi por acaso, foi uma referência proposital, então você vê ali as meninas engatinhando nos vidros, tal, todo aquele suspense, lembra bastante, por exemplo, a cena da cozinha do primeiro Jurassic Park, do Tim e da Lex também, todos com cuidado, e o Velociraptor, né, tentando achar eles pelos corredores ali da cozinha, então tem realmente uma vibe proposital ali, uma homenagem ao filme clássico do Steven Spielberg. Eu achei muito legal, porque afinal você sabe que Jurassic Park é um dos meus filmes preferidos da vida, assim como a franquia Pânico. Então ter os dois juntos simbolicamente naquela cena foi uma coisa legal de ter descoberto agora. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessas curiosidades, dessas especulações sobre o que pode vir no futuro. Deixa sua curtida se você gostou, manda pros seus amigos. Se você não está inscrito no canal, eu vejo, nossa, nas estatísticas, mais de 80% das pessoas que veem meus vídeos não estão inscritas. Se inscreve aí, por favor. Ajuda o canal, assim serve de incentivo para que eu continue fazendo vídeos aqui para você. Me fala nos comentários o que você espera de Pânico 7, o que você quer ver daqui para frente, qual que é a sua visão de tudo isso, de como foi Pânico 6 e do que pode trazer para o futuro da franquia. Eu te vejo no próximo vídeo.